Ô, Glória. Tá, bom dia pro povo. Bom dia, Bom dia. Hoje, terça-feira, agosto de Deus. A glória de Deus. Hoje é 5, né? 8, sei lá. Glória a Jesus. É isso, né? Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje, culto, fé, oração, confissão, armas de ataque, armas de defesa. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Já entrou gente. Quer anotar logo do pessoal logo no começo? Tá dormindo ainda. Tá dormindo ainda? Não, tem gente já ali. Deixa eu ver quem é que tá ali. A Simã Célia já entrou. Eita, não dá pra ver não. A Simã Célia. Quem é esse aí? A Simã Ilza. Deus abençoe. Acordou. Tem uma palavra do céu pra você nessa terça-feira. Creia nisso. Trazer expectativa para você que amanhã, quarta-feira, quebrando maldições, quebrando pactos e alianças para a glória de Deus. Às vezes nós já pensamos desistir. Aleluia. Da tua igreja. Uma confissão aqui de fé que eu fiz. Mas muito obrigado porque o Senhor não deixa desistir cada um de nós. Aleluia. Pai, talvez tenha alguém aqui nessa Glória a noite que Deus. está nos ouvindo através da internet ou aqui mesmo. Que já pensou Culto de em oração. sua própria vida, Senhor. Se você puder, coloca aí, Desistir do casamento. coloca aí interagindo conosco. Eu creio em cura. Amém? Cura da alma, cura do corpo, cura do espírito, Pai, nós queremos te pedir cura em todas as áreas. Cura do casamento também, relacionamento, cura das finanças. Que você possa acreditar, crer no milagre de Deus. Em nome de Jesus. que todas as nossas decisões Glória a Jesus. sejam conforme a vontade do Senhor. Deus é bom. Coloca aí, eu creio em cura. Graça e paz. ZYR 745, Nossa, Rádio agora, Nova se virar que eu boto FM, no- Caruaru, tá certo. Pernambuco. Programa independente. Glória a Toda a Deus. responsabilidade é dos seus idealizadores. Tá aprendendo. Assim. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia, bom dia! Eu creio em cura. E você? Amados, programa Palavra da Fé, palavras que geram vida. Estaremos aqui até às 8 horas declarando que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amados, hoje culto de oração, intercessão, confissão de fé para a glória de Deus. Armas de ataque e armas de defesa. Para que nós possamos estar alinhados com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós vamos nesse momento orar, a Deus e naquilo que nós possamos declarar como uma confissão de fé. Mas eu quero deixar para você, quando for amanhã, quarta-feira, crie expectativa. Estaremos no propósito nessas dia 6, dia 13, agora fugiu a memória. Dia 6, dia 13, dia 20 e 27, 4 quartas-feiras do mês de agosto, quebrando maldições. Venha pegar armas, ferramentas, chaves para que você possa viver o melhor Deus na sua vida. Vamos entrar no plano da oração e também na confissão de fé para este mês de agosto, em nome de Jesus. Amém. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Declara assim comigo, diga: eu profetizo, Eu profetizo. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. um mês de livramento, Um mês de livramento. que todo olho de inveja, Que todo olho de inveja. tudo que Satanás planejou, Tudo que Satanás planejou. todo levante do inimigo, Todo levante do inimigo. seja repreendido Seja repreendido. na minha vida Na minha vida. e na tua vida, E na tua vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos viver
Vamos viver. Eu profetizo. Eu profetizo. O melhor de Deus. O melhor de Deus. O agosto de Deus. O agosto de Deus. Nada quebrado. Nada quebrado. Nada faltando. Nada faltando. Tudo no lugar. Tudo no lugar. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro por cada ouvinte. Tu conhece cada coração. Envolve-o agora, Senhor, com a tua paz. Renova suas forças. Traz descanso à sua mente e refrigério à sua alma. Jesus, nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito e usa teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra. Você entendeu? Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, trazendo para você aquilo que Deus colocou no meu coração, para que possamos ministrar nessa terça-feira, logo pela manhã. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 4, verso 23, diz assim, que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre os povos. Amados, Cristo, antes de realizar um milagre, ele ministrava aquilo que era a vontade de Deus. Eu creio em cura. Eu creio também em milagres. Eu sou um milagre. E para isso que nós possamos entender que não é que não iremos viver eternamente aqui na terra. Não, não é isso. É porque nós possamos ter os nossos dias prolongados com saúde divina, com longevidade, forças divinas, com a mente de Cristo, para que a gente possa ter os olhos daquilo que Moisés teve, que eles não escureceram, a sua força, o seu vigor não desvaneceu. E eu sempre gosto de dizer aquilo que Deus deu como atributo aos homens, como a sabedoria de Salomão, como a visão de João, como os ouvidos de Samuel, como o coração de Davi, como a força de Sansão. E eu quero também declarar para você que a cura, ela vem trazer algo para o nosso corpo físico, para um cumprimento de um propósito. Cristo, quando estava aqui, ninguém conhecia, antes de Cristo, um milagre, uma cura, uma libertação. O povo era carregado, viu? Imagina, uma terça do diabo, dos demônios caíram e estavam ali se apropriando de corpos, se alimentando de emoções. Não havia ninguém que pudesse libertar eles. E entenda, quando eu vejo em Lucas capítulo 7, verso 21, que Jesus curou muitas pessoas, muitas doenças, de sofrimentos malignos e deu vista a muitos cegos. Eu vou ler na íntegra. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doença, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. O inimigo, ele tanto cega o entendimento dos homens como os olhos também. E nós vamos ver que toda forma de libertação, através de Cristo Jesus, Cristo aproximava das pessoas, ou as pessoas se aproximavam de Cristo, e ele dizia, o que queres que eu te faça? Naquele momento a fé era liberada, a fé era exposta. Aquilo que ele queria crer, estava crendo, algo saía como uma sonoridade, que era a sua voz, e ele ligava aquilo que ele queria nos céus e aquilo que estava nos céus, como cura, libertação, salvação, descia naquele momento. E as pessoas eram curadas. Jesus nunca colocou assim a sua forma de orar. Eu oro por você agora e seja curado, seja liberto. Não. As pessoas se aproximavam de Cristo e Cristo dizia, seja feito a tua vontade. Amado, isso é muito forte. A fé que move montanhas é a mesma fé que nos faz crer no sobrenatural de Deus. A mesma fé que move Deus para agir é a mesma fé que a gente precisa ter para se locomover, se levantar, falar, agir. Porque toda oração é orar e agir. Muita gente ora, mas não tem ação. Como é que a fé vai se manifestar na sua vida? E nós vemos aqui doenças físicas,
que chamas, e doenças e enfermidades que são espirituais. Eu queria que você dissesse assim comigo, diga, doenças físicas, enfermidades espirituais. E aí você vai compreender porque muitos médicos não conseguem trazer uma medicação ou uma forma de libertação, porque é algo espiritual. Por isso que nós, ministros, estamos aqui para declarar aquilo que é a vontade de Deus, a fé que liberta, a fé que transforma, a fé que quebra cadeias, a fé que faz com que as pessoas sejam curadas. E algo que você precisa compreender também, lá em Isaías 58:6, diz assim, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. A gente anda em consagração. E as pessoas precisam entender que o jejum cura. Até uma forma que eu preciso lançar para você que está me ouvindo, muitas vezes a pessoa chega internada, né, e aqui no momento, olha, vai ficar sem comer, sem beber, vai ficar no soro. E ali é uma cura, que o corpo ele se cura. O corpo nosso é uma máquina criada por Deus perfeita, que regenera-se, que transforma-se. A gente só não precisa deixar que a chave vire. O que é isso? Que chega a um ponto que o corpo não possa redimir. Mas o Senhor nos deu uma unção tão forte que o nosso corpo todo dia está se regenerando. Agora imagine você unindo sua fé com a palavra de Deus, com aquilo que é a vontade dele. Você não vai cair, você vai ficar sempre de uma maneira de longevidade, fortalecido, uma mente aberta, uma mente de Cristo. Você vai estar com seus olhos abertos, a sua palavra vai ser uma palavra sadia, né, Jana? Porque muitas vezes as pessoas, em vez de dizer que crê na cura, mas crê mais na doença, do problema, na tristeza. Quantas pessoas que nós vamos orar e as pessoas contam todo tipo de desgraça, mas não é do dia para a noite, é muito tempo. É anos declarando, eu sou doente, eu tenho doença. Pessoas que têm prazer de declarar que eu tenho isso, aquilo, outro. Eu trago a memória, aqui em Caruaru, né? A gente mora aqui, quando as pessoas iam para a farmácia, e antigamente não existia, mas passaram a entregar uma cestinha, aquela cestinha de pão, pequenininha, né? As pessoas vão, e hoje ainda tem, né? Aí quando foi depois, as farmácias maiores, né, começaram a entregar aquela cesta de mercado, aquela cestinha que você pega assim, com alcinha. E pasmem, lá nos Estados Unidos, as farmácias têm mercado, aquela carrinho de mercado. Imagine que isso é uma forma de devorador, migrador. Entrou na vida de muitas pessoas que estão migrando seu dinheiro, em vez de você comprar para a sua forma de prazer, de ter vida, alegria. Aí você está gastando todo o seu dinheiro com um migrador, com um devorador, através de remédios que não curam, mas apenas faz um paliativo. Cristo cura. Esse sim é o remédio. Esse sim é o grande antibiótico de toda doença, que quando nós cremos, nós somos curados e libertados. Estou falando de fé. Amados, a palavra do Senhor nos diz, lá em Marcos, capítulo 16, 18, a gente tem que ter a mente de Cristo. Pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amados, eu não sou doido de sair por aí pegando serpente, víbora, pegando pela mão, pelo rabo. Não. Serpente, a gente tora a cabeça, né? Pisa na cabeça dela. Se beber alguma coisa mortífera, aqui a Bíblia está dizendo assim, olha, se beber, não é que seja intencional. Quantas vezes somos intoxicados, envenenados por tudo que comemos, bebemos, até pelo ar, e o Senhor está ali dizendo, eu estou com ele ali, livrando e protegendo. E a Bíblia diz, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amados, você crê na imposição de mãos? A ciência, a humanidade, os cientistas, eles começaram a crer e declarando que em evidências, em literatura, né, das pessoas que estudam, dizendo que as mãos são transmissores de cura. A Bíblia já diz isso há muito tempo. E quando nós usamos as nossas mãos como uma unção para libertar pessoas, a unção que despedaça o jugo, mas aí depende, depois disso, você andar em novidade de vida. Lembra que Jesus chegava para algumas pessoas e aquelas pessoas, eu quero voltar a andar, aí eu quero fazer isso. Aí Jesus dizia, olha, vá
e não peques mais. Vá e não cometa mais as mesmas coisas. Aí as pessoas recebem a libertação, recebem um favor de Deus e começam a andar nas mesmas coisas que deixaram ela doente. Escute o que eu vou dizer para você. Pecado gera doença. A falta de perdão gera doença. O ódio gera doença. A ira contínua, guardada no coração, gera doença. E tudo que você pensar de maldade, malignidade, que você possa trazer no seu coração e não liberar uma cura, um perdão, isso vai lhe acompanhar. O que mais me impacta é quando a oração sacerdotal perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem perdoado a quem tem ofendido você? Ou você tem carregado pessoas para todo lugar, dizendo, eu odeio, não consigo viver, não consigo ver, eu não consigo nem sentir o cheiro. E nisso, amados, você vai adoecer. As pessoas que andam dessa maneira. Você sabe que o que causa cura é a sua fé. E o que causa enfermidade? O pecado. Pecado que gera morte, pecado que gera enfermidade, pecado que gera pobreza, pecado que gera escassez, pecado que gera desânimo, pecado que gera escuridade. E eu quero trazer para você que a fé, ela tem uma voz e a fé, ela traz luz. Porque essa palavra, ela é luz. Veja que Jesus, ele cura com compaixão, porque essa é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, muda minha história. E nada muda. E aí eu quero trazer para você um divisor de águas. Aquilo que nós estamos fazendo na terra. O nosso tempo de vida. No Salmo 90, verso 12, diz assim, Pai, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu tenho que saber contar os meus dias. Pessoas que vão ver 70, outros 80, outros 90, outros 100, outros feito Moisés, 120 anos. Outros vão viver 10 anos, 12. Outros vão nascer e vão perecer. Então a nossa vida é um fio de prata. A existência nossa não depende de Deus, depende de mim, de você. De situações que provocamos, situações que adentramos. Muitas vezes, eu não quero trazer medo para você, mas muitas vezes nós entramos em uma batalha espiritual que não é nossa. E atraímos perseguição, aflições, pesos, doenças. Porque Deus está tratando com aquela pessoa. Peça discernimento a Deus. Até na imposição de mãos, em quem você deve impor as mãos ou não. Até naquela forma de você orar por aquela pessoa. Tem gente que nem ora nem por ela mesma. E aí quer que as pessoas orem por ela. Não carregam sua própria cruz e querem lançar a cruz sobre os outros. Amados, eu quero declarar aquilo que Jesus fez, aquilo que foi profetizado e aquilo que eu posso viver. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. A fé é ímpar. A fé é sua. Muitas vezes nós entramos com a nossa fé para poder agir na vida de pessoas que são incautas, pessoas que não têm o conhecimento da verdade. Mas Deus te deu, Deus repartiu o tipo de fé para cada homem, para que ele possa desenvolvê-la. A fé é desenvolvida, a fé é crescida, a fé é grande, como também a fé é pequena. A fé é ausente, a fé é presente, mas ela existe. E nisto, Isaías 53, verso 4, ele traz uma profecia de Isaías, antes de Cristo nascer, declarando o que o Messias faria. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Isto significa doenças espirituais. E as nossas dores levou sobre si. E nós o levarmos sobre si, considerados como aflito, ferido de Deus e oprimido. Amados, tudo que se refere do reino espiritual, nós somos curados. E aí, pastor? E agora? O corpo físico? Depende de nós. Depende de situações que nós devemos nos abster, muitas vezes, daquilo que está nos adoecendo. Até uma conversa te faz adoecer. Eu vou dizer uma palavra aqui. Não faça do seu lar um território de Satanás. Isso. Não faça do seu lar um território que o inimigo reine, que ele subjugue você. Pessoas que muitas vezes aproximam de você, entram na sua casa, sentam na sua mesa, ou até deitam na sua cama trazendo maldições.
trazendo ponto de contatos. E as pessoas dizem, não sei o que está acontecendo comigo. Vigie. Vigie. Porque quando a gente está bem demais, é o momento que a gente tem que mais o quê? Vigiar. Porque a gente pensa que está tudo bem. E aí nesse momento que o inimigo está assim, ó, procurando um lugar, uma porta, uma brecha, para adentrar e se andar na sua vida. A inveja é um caos. Pessoas que se aproximam, muitas vezes, para poder destruir tua vida e te adoecer. Isso mesmo. A Bíblia Sagrada nos diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Carregando Ele mesmo. Quem é Ele? Jesus. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Amados, escute esse texto. Para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Consequência, condicional. Se eu morro para o pecado, eu serei curado. Abra sua mente. Se eu morro para o pecado, eu serei justiça de Deus. Mas as pessoas muitas vezes não compreendem o que é morrer para o pecado. É deixar as velhas práticas. É deixar a maledicência, é deixar a fofoca, é deixar os vícios, é deixar a pornografia, é deixar a prostituição, é deixar aqueles vícios, é deixar a maldade e começar a ter o domínio próprio, a ser benigno, a ter alegria, porque isso são fruto do Espírito. E quando você não consegue mudar, eu aprendi essa semana faz um bocado de tempo, eu dizia assim, diga assim, aonde há grito, Aonde há grito, há demônios. há demônios. E aí? Como é que está a tua casa? Teu comércio? Como é que está a tua igreja? Aonde tu vai, grito, contenda, demônios estão ali. Demônios gostam de barulho. Demônios gostam de atrair você para o desespero. Demônios se alimentam de horror, tristeza, dor, pânico. E tem pessoas que são usadas para isso, para deixar você em pânico, em terror, em angústia, em agonia, e aquilo vai lhe adoecendo. E você serve de alimento para demônios. Pare para pensar que pessoas muitas vezes chegam perto de você dizendo, tu não sabe o que foi que fulano disse. Aí você diz assim, não quero saber. Porque quando você sair daqui, você vai dizer para ele do que eu disse dele. Então não faça o ambiente um território de Satanás, para ficar troca de farpas. O mundo lá fora diz assim, olha, bala trocada não dói. Mas, amados, na vida do cristão, morremos para o mundo, morremos para o pecado, para ter longevidade, alegria, paz, prosperidade, saúde divina. Depende de você. Aonde você entra, um ambiente, você se molda a ele ou você molda o ambiente. Eu não permito que meus ouvidos sejam lixeira, para poder ouvir todo tipo de besteira, de porcaria. Aquilo que entra no meu ouvido vai descer para o meu coração. A Bíblia diz assim, que se nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será o quê? Luz. Imagine que nós somos uma casa e temos portas, janelas, brechas e precisamos estar fechados. Para que nenhum mal adentre dentro de nós. Amados, a cura faz parte de um sacrifício de Deus enviar Cristo Jesus naquela cruz. Porque Deus amou o mundo, eu e você, e enviou seu Filho para morrer no meu lugar e no teu lugar. Mas esse sacrifício só terá valia, validez, solidez. Ele só vai se concretizar na minha vida se eu andar nos seus estatutos, nos seus preceitos. Não é de humanos, estatutos e preceitos de Deus. A vontade de Deus não é que o homem adoeça, pereça, mas às vezes uma mágoa guardada no coração, aqui dali vai gerar um câncer. A palavra do Senhor diz que a inveja, ela seca os ossos. Isso também é câncer. As pessoas precisam compreender que lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, ele diz assim, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Amados, isso é forte. Você está vendo aqui que é uma legalidade.
quando eu me torno idólatra, quando eu me torno um avarento, quando eu me torno uma pessoa que é vingativa, uma pessoa que anda na prática do pecado, eu irei adoecer. E o Senhor Deus termina assim: eu sou o Senhor, aquele que cura você. Então não pratique segundo as suas vontades. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E viver como Cristo não é andar como eu quero andar. Adorar a Deus não é do jeito que eu quero adorá-lo. É como Ele deseja ser adorado. Deus é Deus de princípios. A cura é princípios. A salvação é princípio. Um casamento ajustado é princípio. Filhos abençoados também são princípios. Depende de nós. Muitas vezes a gente diz, coloca a culpa em Deus, transferindo feito a Adão. A mulher que tu me deste me fez pecar. Mas Deus já está dizendo para você aquilo que te adoece. O Salmo 103, verso 3 diz assim: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Amados, é Deus que cura. A partir desse momento, eu tenho que crer que Deus cura. Como é que Ele cura? Através de Cristo Jesus. Como é que eu sou curado? Quando eu creio. Quando eu me abstenho de certas situações que vão me adoecer. Que vão me tirar daquilo que é a vontade de Deus. Que é boa, agradável e perfeita. Quando você começa a andar em novidade de vida, seu rosto muda. Sua aparência muda. Você começa o quê? A brilhar. Na presença de Deus, o nosso corpo, ele é curado. Não tem como a doença prevalecer onde Deus está. E nós somos morada do Espírito Santo. E eu trago para você criar uma revolta dentro de você. Não contra Deus, mas contra esse mal que está em você. Ele tem nome. Ele tem um nome científico, tem um nome humano, que você vai dizer assim, olha, você foi derrotado na cruz, porque Cristo já levou. E eu não aceito você no meu corpo. Aí você começa a liberar perdão. Aí você começa a andar em amor. Aí você começa a andar em novidade de vida. Aí você começa a andar pelos frutos do Espírito. Amados, a ciência diz que um corpo alcalino, ele não adoece. Então, muitas vezes, nós estamos com tanta coisa ruim, negativa dentro de nós, que começamos a adoecer. Uma cura pela água alcalina, que nos traz cura, mas também uma doença que vem pela água, que não tem mais alcalinidade. E aí você vê o dia a dia do homem. O homem andando em novidade de vida, de glória em glória, de vitória em vitória. Todo mundo vai olhar para ele e pensa, como é que pode? Como é que pode? É negando a vontade da carne e vivendo a vontade de Deus. É dizendo, Espírito Santo, me ajuda na minha caminhada. Hoje é terça-feira, amados. Hoje é dia de guerra. Hoje é dia de vitória também. Hoje é dia de você andar de cabeça erguida, não como uma forma de altivez, mas uma forma de autoridade, sabendo que Satanás já foi destruído na cruz. Já foi vencido na cruz. Ele e todos os seus adeptos já foram vencidos na cruz. E como é que eu ando em novidade de vida? Crendo, confessando, não desanimando, trazendo à memória aquilo que possa me dar esperança. Mas você só fala coisa negativa, só fala doença, só fala porcaria, só fala dor, só fala miséria, só fala contenda, só é aquela pessoa que toca fogo ali, toca fogo ali, toca fogo ali, para ver todo mundo se queimando. Amados, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Quando nós começarmos a andar em novidade de vida, amados, nós vamos entender que o poder de Deus vai ser liberado sobre nós. Somos canais e precisamos estar desobstruídos. As bênçãos de Deus são condicionais, tais como a salvação. Se você crê, você será salvo. E a palavra do Senhor nos diz assim, em Jeremias, capítulo 30, verso 17. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamará você de repudiada, dizendo, e Sião, ninguém mais pergunta por ela? Deus estava falando aqui de uma cidade que iria restaurar, curar. Imagine de mim e de você. Ele vai restaurar as tuas feridas, dores antigas. Eu vi uma reportagem que às vezes as pessoas não compreendem que uma criança vai guardar uma memória até a sua velhice. Eu vi uma senhora de quase 90 anos dizendo, todo Natal eu só ganhava resto dos meus irmãos.
Eu nunca tive a oportunidade de vestir uma roupa nova e nem de calçar um sapato novo, porque eu era o menor. Então, tudo que sobrava dos meus irmãos vinha para mim. E eu me indignava com aquela data chamada Natal. Imagina uma mãe que ofende um filho. Imagina um pai que ofende um filho, ferindo ele na alma. Imagina uma mãe que profetize e amaldiçoa uma filha, dizendo: você vai ver quando você se casar. Você está trazendo um casamento doentio para o futuro da sua filha. Então você esteja vivendo um relacionamento tóxico, certo? Mas você pode viver o melhor de Deus na sua vida. Jejue, ore, busque a presença de Deus. Não existe ligadura, nem corrente do inferno, nem algemas do inferno, nem grilhões que suporte a um homem ou uma mulher que entra em consagração e jejum. E você vai ver que o diabo ele tem que bater em retirada, porque ele não suporta um ambiente onde Deus está. A cura depende somente agora, minha e sua, crendo, rejeitando todo tipo daquilo que é maldade, pecado. Tem pessoas que são vingativas. Fizeram comigo, agora eu faço também. Isso traz dor, isso traz doença. Pessoas que não receberam um amor de pai e mãe e transferem aquela coisa, e pode acabar isso com você, quando você começar a andar em amor. Você vai ver que o amor vence tudo. Amados, a opressão do diabo é a doença. Você pode ver, eu nunca vi uma cidade para ter tanta farmácia. Isso significa que o povo é doente. E Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seja qual for o teu problema, Jesus é a cura. Jesus é a libertação. E eu quero dizer para você, procura uma igreja que fale de Cristo, morto, ressurreto, intercedendo por mim e você. Procura uma igreja que fale de Cristo. Procura uma igreja que pregue a palavra. Tem pessoas que perderam a noção. Sabe qual é a noção? Esqueceram a verdade. E começam a ser máquinas para poder promover alguma coisa aqui na terra. Eu quero promover os céus sobre a terra. Que você possa ser abençoado com essa palavra. Toma uma decisão. Se revolte diante dessa situação. Manda esse mal, pegar as malas, a bagagem dele e ir embora, em nome de Jesus. E viva o melhor de Deus sobre sua vida. Termino essa palavra em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Andando por toda parte, fazendo bem. Se você faz o bem, colheita chegará na tua vida. Quem interagiu conosco nessa manhã de terça-feira, Jana? Quem interagiu foi Irmã Célia, Ilza, Nilda, Cineide, Edinalva, Cristiane, Mauriceia, Erilson, VMs Lavanderia, Maria de Lourdes, Fatinha, Leandro, João Cleones, Roberto Carlos, Bia e Márcio, Gabriele Bezerra, Neto e Patrícia, Josineide, Leandro, Gilda, Cícera, Maria, Maria de Lourdes, Crislaine, Lenilda, Rosilaine, Zeza, Jennifer, Sandra, Salomão, Cícera Santos, Edneide, Sueli Maria, Joelma, Valéria, Andréia, Genivalda, Ivonalda, Carla, Josiane, Soraya, Edneide, Arielle, Janaína Rafaela, Geisa, Irmã Cleones, Joel e Carla Andréia. Amém. Raif está lá de São Paulo dizendo paz a todos. Que Deus abençoe. Jape São Pedro também, Deus abençoe. Amados, eu vou trocar esse telefone da minha esposa que está prendendo aqui os comentários. Mas você que está nos ouvindo e ouviu essa programação pela rádio 104.1, pelas suas ondas sonoras, ou pelo Facebook Ministério Palavra da Fé, ou pelo link também da rádio pela internet, logo mais essa mensagem vai estar no YouTube. E você transfere ela, manda para alguém que você ama. Amém? Hoje à noite é noite de guerra e é noite de vitória. Armas de guerra, armas de defesa e aquilo que o Senhor nos prometeu. Libertar todos os oprimidos de Satanás. Um dia de paz, de bênção e prosperidade. E cria expectativa. Amanhã vai ser outro nível para você. Quebrando correntes e maldições. Receba a bênção de Deus sobre tua vida. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida
Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dê-lhe paz.